Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos estar continuando aí o nosso Clube com Laravel 11. Nós vamos criar o nosso formulário para editar os nossos registros dos colaboradores aí. No último vídeo nós aprendemos como listar, né? Criamos uma página que lista os nossos registros, uma para visualizar os dados do registro e a outra criamos lá o método, né, para estar excluindo um registro. Então vou aqui abrir o VS Code, está aqui carregado o projeto, né, Clube Laravel. Vamos abrir aqui o nosso Resource Views e vir aqui em Edit, né, que eu criei aqui a página que ele carrega lá o título, né, formulário de edição de colaboradores. Então o que nós vamos fazer? Vamos carregar o formulário aqui. Eu posso carregar aqui, ó, do Create, pegar o código do Create e carregar aqui, ó. Então vou deletar esse arquivo aqui, ó, Edit Colaborador Blade. Vou excluir ele. Deleta. Vamos vir para reciclagem. E aqui eu vou clicar ao direito, copy, e vou aqui em View, paste para colar, e aí eu vou colocar aqui, ó, rename, edit colaborador. Só não lembro o nome do arquivo, se é isso mesmo. Vamos abrir aqui, ó, app, http, controllers e carregar o nosso controlador do colaborador. Então vamos aqui em Edit, achar o método Edit, aqui ele, ó. Então Edit Colaborador, é esse mesmo nome, ó. Edit Colaborador, beleza. Então eu fiz uma cópia desse arquivo Create, que tem o formulário já, tá certo? Qual que é a diferença? Nós vamos aproveitar todo o código dele, que aqui ele já faz a validação lá do JavaScript, né? Depois nós vamos pegar esse JavaScript aqui e tá jogando num arquivo, porque senão, vamos imaginar que a gente tem que modificar alguma coisa aqui, teria que estar alterando aqui e alterar aqui também no Create. Então vamos lá. Vamos achar aqui o formulário. Então aqui é o formulário de edição de colaboradores. Então qual que é a diferença? Aqui no value, deixa eu diminuir isso aqui, ele tá esse old nome, né? Que quando vai lá no back-end e dá algum erro de validação e o formulário volta, se eu digitei algo nesse campo, ele traz de volta o que eu digitei, né? Ele não vai deixar o campo em branco. Então aqui eu quero, no de edição, eu tenho que carregar os dados do registro que eu quero mudar. Então como é que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, ó, colaborador controller, no edit, esse string aqui a gente tira. Aqui ele está mantendo, né? Aqui pode manter, ó, string id. E a gente vai pegar e fazer essa mesma coisa aqui, ó. A única coisa que nós vamos mudar é isso aqui, ó. Vamos colocar find or fail e o id. E aqui no show também eu vou fazer isso daqui, ó, find or fail. O que ele faz esse método aqui? Se ele não localizar o ID, ele retorna uma página 404, tá? Com código 404. Então essa é a diferença. Então tá lá, colaborador. Agora eu vou colocar aqui vírgula compact e entre aspas simples colaborador. Pode ser aspa dupla, tá? Lembrando que eu estou usando esta aspa simples, mas pode ser aspa dupla. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar
Deixa eu abrir aqui a nossa rota, ó. Então vamos lá em Hosts, Web. Então aqui eu tenho o Edit Colaborador, tá vendo que tá o ID aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ID que ele vai trazer aqui e vai trazer os registros, né? Trazer esse registro. Vai pegar o ID e trazer o registro, os dados desse registro aí. Vai localizar lá no banco de dados e vai criar um objeto aqui nessa variável, né? Vai criar um objeto. E agora eu estou definindo aqui o Compact Colaborador para a gente usar esse objeto lá na view. Então agora nós vamos aqui na nossa view, edit colaborador.blade, e aqui o que nós vamos fazer? Onde tem old aqui, ó, eu vou colocar vírgula, e aí eu vou colocar colaborador nome. É isso, né? Colaborador, isso, nome. Então, colaborador nome. Deixa eu copiar isso aqui, ó. E vou fazer isso em todos, ó. Cargo também. Vamos descer para esse daqui, que é o telefone. Vamos achar aqui, ó, ou de telefone. Não, pera aí que eu acho que eu estou fazendo errado aqui, ó. Esse colaborador nome aqui, ele não é aqui, tá? É aqui, ó, dentro do parênteses, tá bom? Então é dentro do parênteses aqui, ó, cargo. Deu um Ctrl X ali, vírgula, ó. Então é dessa forma. Telefone, ainda não coloquei. Então é aqui dentro do parênteses, vírgula. Aí, desse jeito aqui, telefone. Aí vem aqui no e-mail. Cadê? Aqui, vírgula. E-mail. Logradouro. Tá aqui. Logradouro. Número. Município. Estado. E salva. Então vamos testar, ver se vai funcionar. Vamos aqui carregar. Espera aí que eu não executei o servidor, né? Então view, terminal, carregar o terminal aqui e executar o servidor de desenvolvimento do Laravel. Tá. Eu tinha já feito isso daqui. Eu criei um outro branch aqui, ó, né? Formulário, edição, para poder estar mexendo com essas modificações aqui. Então, ó, git branch main, git check out main. Pronto. Então eu vou só excluir esse formulário edição aqui. Git check out -d formulário edição. Não é assim que eu excluo. Deixa eu ver aqui que eu esqueci qual que é o comando para excluir. Comando para excluir um branch do Git, branch local. O D minúsculo. Então vamos lá. Git branch, né? Não é o git branch -d git branch. Deixa eu ver aqui. Deixa
Deixa eu copiar ele aqui para pôr o nome certinho. Então, git branch -d, git branch, pronto, excluí ele, tá? Então eu vou excluir o dev aqui, que eu não estou usando. Então, git branch -d dev. E vou, então, git branch, deixa eu ver aqui, ó. Vou criar um dev, então, tá? Então, ó, git check, estou aqui, ó, no branch main. Tá certo que eu modifiquei os dois arquivos, só que como eu não executei o commit, nada, então eu posso estar mudando, criando outro branch, que ele não afeta nada, tá? Depois eu vou fazer o commit desses arquivos no branch que eu vou criar. Isso daqui, lembrando, é uma boa prática, porque eu estou fazendo uma alteração, faço numa outra branch, testo, funcionou, aí eu faço o merge, né? Eu atualizo essas modificações na branch main, que é a branch principal. Então, deixa eu aumentar aqui, ó, e tirar aqui. Então, lá, git check out -b dev. Então, cria uma outra branch dev, né? Atualizada aí com base na branch main, na branch principal. E aqui estão os arquivos que eu modifiquei, mas ainda não fiz o commit. Então, beleza. Feito isso, agora sim vou executar aqui. Deixa eu digitar aqui um clear, limpar aí a tela. E agora sim o servidor de desenvolvimento aí do Laravel. PHP artisan serve e enter. Coloquei errado aqui, artisan. Executou, está em execução. Vou fechar, vou ocultar aqui o terminal e vamos testar isso daqui. Então vou abrir aqui, ó, abrir uma outra guia, localhost 8000. Aqui ele vai para a raiz, né, que tem a página bem-vindos, né, o welcome lá do Laravel. Então vou lá no nosso list colaboradores. Então, ó, localhost 2.8000, porta 8000 barra list traço colaboradores. Então vamos clicar em editar aqui o Mário Teixeira Gomes. Então, ó lá, carregou o formulário de edição. E aqui, ó, os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. É o mesmo formulário lá do editar. Então, o nome aqui, em vez de enviar, eu vou colocar salvar. Então, vamos aqui, ó, enviar, vou mudar para salvar. Salvar, beleza? No form aqui também, ó, colaborador, ele está direcionando o action aqui para uma rota chamada do store lá, que seria para cadastrar, e o método post. Só que eu não vou utilizar aqui o store, eu vou utilizar o update. Então, o método update para atualizar, aqui vai ser um put. Então, vou ter que colocar aqui, ó, no método aqui ele não aceita o put, né? Então, mantém o post e vou mudar aqui. Igual tá lá na nossa exclusão, ó. Se eu abrir aqui o avião list colaboradores, aqui o delete, o botão delete, tem um formulário aqui, ó. Deixa eu achar. Ah, tá, ele está usando o JavaScript para fazer o delete, né? Deixa eu ver como é que tá ali. Daí eu vou ter que colocar aqui, ó, arroba, não tá, eu não lembro qual que é, eu tenho que colocar aqui, especificando que eu quero um método put para atualizar. Então aí ele vai mudar isso daqui. Então vou só copiar aqui, ó, como ele está errado. Vamos lá no chat GPT. Já estou com ele aberto aqui, ó. O que devo corrigir
nesse código. Eu sei que está errado. Então ele vai me trazer lá, ó, método put. Então é isso daqui, ó. Método put. Então vem aqui. Método put. É isso, né? Ó, método put. Método put. Tá certo. Então é isso que eu tenho que fazer aqui no formulário de atualização. Então tá lá. Coloquei lá o método update. O formulário já adequei ele, né? Então ele já está funcionando. Como eu aproveitei lá do cadastro, então já está tudo certo. A única coisa que eu acrescentei para ele trazer os dados ali. Agora aqui no nosso método, no nosso controlador, eu vou achar aqui, ó, método update. O que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o conteúdo aqui do método store, que é do cadastro. Então aqui, eu vou pegar aqui a partir do data, vou descer tudo e vou aqui, ó. Então eu estou copiando todo o conteúdo do store, que é o do cadastro. Então Ctrl C, vou lá no update e Ctrl V. Alt, Shift e F para fazer indentação, ele já está indentado. E aí o que eu vou alterar aqui? Que ele deu um request all. Eu vou ter que pegar o registro que eu quero mudar, né? Então aqui o que eu vou mudar aqui? Eu vou achar aqui, ó, no bloco TreeCat aqui, dentro do tree, o que eu vou fazer? Eu não vou criar, eu vou atualizar. Então eu vou colocar aqui um update data. Porém, eu preciso pegar os dados que eu quero mudar. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, colaborador igual colaborador, chamando o model. Aqui eu vou colocar um find or fail, né? Localizar ou falha, e colocar aqui id, que aqui, ó, no método ele tem aqui, ó, o id. Então eu vou pegar essa informação e vou instanciar um objeto aqui, colaborador, com os dados, né, do registro que eu quero estar alterando, atualizando. E aqui, como eu instanciei aqui, vai ser diferente aqui, ó. Vou fazer dessa, que ele é um objeto agora. Então agora eu estou pegando o colaborador, ponho aqui a seta, update, o método de atualizar, update, data, que daí ele vai pegar aqui do request a data, os campos lá do nosso formulário, verificar o que foi modificado e fazer a atualização no registro que ele localizou. Tá ok? E a mensagem nossa aqui também vai mudar. Ele vai retornar lá para o list, tudo normal. Então, o colaborador foi atualizado com sucesso. Então, vamos ver se está funcionando. Então, aqui, ó, vou voltar. Eu vou atualizar isso aqui. Ó, Mário Teixeira Gomes, motorista. Editar. Ó, já deu um erro aqui. Colaborador update. Deixa eu ver por que deu esse erro. Ó, tá dando erro porque eu não defini a rota, né, para atualizar. Ela não existe essa rota aqui, colaborador update, que no caso tá na view. Então vamos voltar aqui, que eu defini aqui no formulário. Ó. Se eu vim aqui na view, essa rota aqui ela ainda não existe, né? Então vamos lá no rota aqui, ó, routes web, e vamos criar. Vou pegar aqui, Ctrl C e Ctrl V. Aqui vai ser um put, que é de atualizar. Aqui eu ponho update
colaborador barra ID. Aqui é o método update. E aqui colaborador update, que é o nome da nossa rota que está sendo referenciado aqui no nosso formulário. Agora sim, vamos atualizar e vamos em editar. Tá faltando algum parâmetro. Tá faltando o parâmetro do ID. Tá. Vamos ver aqui. No edit, lá em list, ó. List. Cadê o nosso edit? Então, Ctrl F e procurar aqui edit. Então, tô procurando aqui o edit, tá aqui. O que ele tá errado aqui, ó? Colaborador edit. Tá certo? Nossa, eu caí em editar, ele tá dando outro erro. No caso, o erro aqui, no nosso edit, nosso formulário aqui, ó, eu esqueci de passar aqui, ó, na rota, o ID. Então, vou colocar aqui, colaborador ID. Então, tem que passar o ID aqui nessa rota, tá? Que vai chamar lá o action para poder estar atualizando os dados do formulário. Agora sim. Vamos aqui, editar, e aí ele carregou. Então eu vou tirar o Teixeira aqui, ó. Vamos ver se ele vai salvar. Salvar. O e-mail informado já está cadastrado. Então na validação nós vamos ter que fazer uma modificação. Por quê? Porque ele foi lá para poder atualizar, porém ele viu que o e-mail já existe. Não pode ser duplicado o e-mail, né? Então a gente colocou lá e-mail único. Então como é que nós vamos acertar isso daí? Vamos aqui abrir o nosso o controlador, né? E vamos procurar aqui a validação do e-mail, ó, tá vendo? Aí o que nós vamos ter que fazer aqui? Aqui a gente vai colocar uma vírgula aqui. Um ponto para fazer a concatenação e o ID e salvar. Então aqui eu estou indicando que se o e-mail for do mesmo ID aqui, ó, se trouxer o ID aqui, é para ele estar fazendo, permitindo, né, que seja cadastrado de novo esse e-mail. Ou seja atualizado esse e-mail ali no banco de dados. Porque senão ele vai fazer a validação, ele vê lá no banco de dados que já existe esse e-mail e aí ele está dando aquele conflito. Então a gente coloca um vírgula aqui e concatena com o ID, tá ok? Vamos lá. Vamos tentar agora, ó. Renato, Mário Gomes, salvar. Olha lá. Colaborador Mário Gomes foi atualizado com sucesso. Pode ver que mudou aqui, ó, Mário Gomes, tá ok? Vamos lá, editar de novo. Então, vou colocar aqui, ó, Mário Teixeira Gomes. Vamos mudar aqui o cargo para estoquista. E aqui o telefone vamos colocar 3333 e salvar. Então, Mário Gomes, estoquista, 3333. Detalhes, Mário Teixeira Gomes, estoquista, tá vendo? Fez as alterações, está funcionando o nosso formulário de edição, tá? Agora, o que eu quero fazer? Deixa eu fechar tudo isso daqui, ó. Clico direito aqui, uma guia dessa aqui, close all, fecho tudo. Eu quero pegar aqui na view e o JavaScript que faz toda a validação do formulário, como é o mesmo formulário, a gente está usando esse mesmo JavaScript aqui, eu vou colocar ele num arquivo, né, em vez de ter ele aqui dentro da view, tá?
Então, como que nós vamos fazer isso daqui? Existem duas formas da gente fazer isso daqui, tá? Mas nas duas, ele vai ficar num arquivo dentro da pasta public. Então, vou mostrar as duas formas, tá? A primeira de um jeito e depois a segunda, que é no Laravel 11 aí e versão posterior, né? Que é o Laravel 12 que está atual aí. Essa segunda que é a forma mais correta de fazer, tá? Aí eu vou explicar o porquê. Então, a primeira forma, né, que eu sempre usava dessa forma aí. A primeira forma é o seguinte. Vamos aqui, então, criar o nosso arquivo dentro da pasta public, tá? Então, ó, cliquei aqui nesse botãozinho para recolher aqui as pastas, né? E vamos aqui em public. Dentro do public eu vou clicar o direito dele aqui, ó, new folder e JS. Então aqui eu criei uma pasta chamada JS, que é onde vai ter o nosso arquivo. Vou clicar o direito aqui, new file, e vou criar aqui formulário.js, tá? Vou deixar dessa forma aqui, só para identificar, saber que é referente ao nosso formulário, tá? Ou melhor, vamos aqui, rename formulário colaborador, tá? E de repente eu quero criar um formulário para fazer outros cadastros, para saber que esse JavaScript é referente a esse formulário. E aqui eu vou, dentro desse arquivo, acrescentar o conteúdo do JavaScript. Então vou lá em Edit, tem aqui, ó, tá vendo o script, tag script, e vamos descendo até ela aqui, ó, tá? Então todo o conteúdo dentro dessa tag script aqui do nosso arquivo edit.blade é ele que eu vou copiar. A tag script eu não preciso jogar dentro do arquivo, tá bom? Então selecionei ali todo o conteúdo, ó, tá? Vou dar um Ctrl X, recortei, pode ver que ficou só a tag. E aí nós vamos aqui no nosso arquivo formulário, -colaborador.js e um Ctrl V, beleza? Alt Shift F para fazer indentação e salvar, Ctrl S. Beleza, tá aqui. Fecho, venho aqui e salvo. Ou melhor, vou tirar essa tag aqui. Beleza, então a seção scripts está limpa. Mesma coisa no create. Como eu já copiei, só vou clicar aqui na tag script dentro dessa seção scripts. Vou lá no final dela, selecionei e dou um delete. Deletei, beleza. Então agora como que eu vou fazer a referência nisso daqui? Vou fazer referência dentro do script ou no layout, tá? Então vou incluir no layout, para não ficar repetindo ele aqui no create, no edit, tá? O nome aqui, ó, eu vou vou mudar o nome de novo. Ó. Então formulário colaboradores, não, rename, vamos colocar aqui, ó, validação formulário, beleza? Deixar esse nome aí. Então eu vou clicar o direito aqui, rename. Vou selecionar tudo, Ctrl C, copiei o nome do arquivo. Então agora eu vou aqui no nosso layout. Se eu subir aqui no Edit, Layout App. Então vou mexer Layouts App e aqui na seção dos scripts, ó, lá embaixo. Cadê? Depois do body aqui, ó. Depois do body. Ou dentro do body, né? Eu posso incluir aqui um script. E aí eu vou colocar aqui um espaço src e fazer referência. Abro lá chave dupla. Vou colocar aqui assets, tá? Assets não, é asset. Não é maiúsculo, tá? Aspas simples. Aí eu vou colocar aqui JS barra o nome do arquivo e salvar, ok? Porque esse método aqui, asset,
ele está setando aqui o que tiver dentro de public. Então, eu só vou fazer referência à pasta e o nome do arquivo. O public eu não informo aqui. Então, essa é uma forma, tá? Vamos testar? Tem que testar a validação. Ó. Editar. Vamos testar aqui, ó. Olha lá. Deu um tab e ele já está funcionando, tá ok? Ó, já está funcionando aqui. Beleza. Se eu clicar o direito aqui, ó, inspecionar. Deixa eu fechar aqui, ó, no X essa parte de baixo. Vou aumentar aqui. E aí eu posso ver aqui, ó, script, olha lá, ele está trazendo o local, JS validação, tá? Se eu clicar aqui, eu vou selecionar isso aqui, ó. Selecionei, Ctrl C, vamos abrir uma outra guia. Aqui está o nosso arquivo JavaScript, tá ok? Então tá lá trazendo, funcionou, tá? Vamos lá no voltar aqui, vamos aqui em novo e vamos dar um tab. Olha lá, tá funcionando. Se eu clicar ao direito aqui também, inspecionar nosso formulário de cadastro, pode ver que está aqui a validação, ó. Beleza? Por quê? Fica num local só. Se eu precisar fazer alguma alteração, eu faço aqui. Senão eu teria que fazer lá no Edit e fazer no Create, tá? Qual o problema disso daqui? O problema é que ele carrega o arquivo JavaScript no cache, né, do navegador. Então, se eu usei ou de repente eu estou numa empresa, essa página, esse sistema está na intranet aqui na rede local, ou até mesmo a pessoa acessa, usa ali frequentemente o sistema através da internet, ele vai carregar esse arquivo, né, do JavaScript no navegador e depois ele vai usar o cache para não ficar carregando ele toda vez. Então, se eu fizer alguma alteração nesse arquivo, pode ser que ela não vá funcionar, né? Ele vai ficar carregando o arquivo antigo, né? Dependendo da alteração, pode dar erro, porque ele não carregou, ele está mantendo o arquivo antigo. Porque o cache que ele verifica, ele vai lá no servidor, ele verifica aqui, ele já tem no cache esse arquivo aqui, ó, validação formulário JS, com esse nome, então ele não carrega de novo, mantendo aí uma versão antiga do meu arquivo do JavaScript, tá ok? Uma solução que você pode fazer aqui, ó, nesse caso aqui, do jeito que eu inseri ali, para forçar ele carregar toda vez esse arquivo, ele substituir lá no cache, carregar ele toda vez que a página é carregada. Como é que eu posso fazer? Então vamos lá no nosso app Blade, né, no nosso layout. O que eu vou fazer? Aqui no final, ó, eu vou colocar uma interrogação, a letra V, um igual. Vou abrir aqui chave dupla, digitar time, chamar esse método time e salvar. Então agora, se eu carregar aqui, ó, dá um F5 e está carregando aqui. Vou clicar o direito e inspecionar. Tá vendo aqui, ó? Depois do V, ele carregou aqui essa função time, né, do PHP. Ele traz aqui o timestamp, né? E aí ele vai atualizando. Sempre que eu carregar a página, o timestamp vai ser diferente, né? Então, se eu vier aqui e atualizar, ó, pode ver que o final aqui, ó, 4127, ele vai mudar. Ó, 4201, tá vendo? Ó? Se eu carregar de novo, ó, pode ver que ele muda toda vez que eu carrego a página. Então, aí com isso ele força, tá atualizando esse arquivo no cache do navegador. E aí, se eu fizer alguma alteração, ela vai ser validada aqui. Ele vai carregar o arquivo novo no JavaScript, tá? Mas essa não é a maneira mais ideal para você fazer aí com o Laravel 11. Né? No Laravel ele tem outro recurso que já ele vai fazer essa atualização aí quando você modificar esse arquivo, tá ok?
Então essa é uma forma, vamos fazer da outra forma, tá? Então vou apagar aqui, salvo, tá? E vamos fazer o quê? Então nós vamos fazer a importação dele no Vite, tá? Então o que nós vamos fazer? Tirar ele daqui do Public, vou dar um, selecionei ele aqui, ó, um Ctrl X e vou colar ele, recortei, vou colar ele aqui em Resource JS, tá? Então vou clicar aqui, ó, Resource JS, clico direito, Paste, vou colar. Então colei aqui, ó, tá? Deixa eu, ó, Resource JS, tá aqui. Agora nós vamos fazer a importação dele para que eu execute lá o Vite, né? E ele faça o build, né? A compilação, tudo num arquivo só. Então, como é que eu faço essa importação? Vou abrir esse arquivo aqui, ó. Então, lá dentro do Resource JS, appjs, vou abrir ele. E aqui, ó, onde está Bootstrap, eu vou digitar aqui, ó, import, ponto, porque ele está na raiz, né? Ó, validação, formulário. Tá ok? Não preciso pôr .js. Então, estou fazendo a importação dele aqui no Vite. E aí, se a gente vir aqui no nosso arquivo de layout, views, layouts, app.blade, a gente já vai ver que ele está importando o Vite aqui, ó. Resource, aqui, ó, Resource JS, appjs. Então, ele já está aqui fazendo essa importação. Feito isso, se eu vir agora aqui, vamos atualizar e dar um tab, ó, ele não está funcionando. Por quê? Eu não fiz o build, eu não compilei aquele arquivo. Eu informei lá que é para ele importar, porém eu tenho que fazer o build, né? Então vim aqui, ó, vamos abrir o nosso terminal, viu? Terminal. Eu vou interromper aqui o nosso servidor de produção, então vou dar um Ctrl C, interrompi, vou dar um Clear, limpei. Tá? Se eu quiser executar, estou aqui na parte de desenvolvimento, eu só quero executar e testar, eu não vou fazer o build. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui, ó, npm run dev. Com isso eu estou executando. Vou executar o Vite lá para desenvolvimento, tá? Então ele não vai fazer o build, ele não vai compilar os arquivos de JavaScript, CSS, do Vue.js, React, etc. Então tá aqui, ó. Se eu abrir agora o localhost 8000, como ele está sugerindo aqui, ele vai me carregar o quê? A página do Vite, né? Deveria carregar, mas ele está dando erro, tá? Não, desculpa. O do Vite está aqui, ó. Localhost porta 5373, tá? Ó, eu posiciono o mouse aqui, seguro o Ctrl, pode ver que muda ali o cursor, uma mãozinha, ó. Aí é só clicar que ele vai aqui, ó, piscando o navegador, já carregou. Então aqui ele carregou a página do Vite, tá? Mas e como que eu carrego agora o meu projeto lá na porta 8000, que ela não está funcionando, né, ó? Então é assim. Para você executar em desenvolvimento e testar a parte do JavaScript que a gente tem, no caso a gente importou aquele arquivo JavaScript que valida o nosso formulário, né, que ele não está funcionando. O que eu faço? Eu executei aqui, vou abrir um outro terminal. Então eu executei aqui o módulo de desenvolvedor, né, do Vite. E aqui eu vou executar o PHP artisan serve. Agora sim, vou executar o nosso servidor de desenvolvimento. Vou clicar aqui, ó, atualizei. Espera aí que ele está carregando. Carregou, tab, está funcionando no nosso JavaScript, ó, importou, tá ok? Se eu der um inspecionar, ele não está mais lá no final, porque está importando dentro do
dentro aqui do nosso, aqui ó, read, dentro do app JS aqui, tá ok? Só que eu executei o modo desenvolvedor. Se eu interromper aqui o write, ó, Ctrl C, e deixar só em execução o servidor de desenvolvimento, carregar ele aqui, ó, olha lá, deixou de funcionar. Então, para mim não ter que ficar executando esse servidor de desenvolvimento aqui, né, do Vite, e executando o servidor de desenvolvimento do Laravel, o que eu faço? Dou um npm run build e enter, que aí ele vai fazer o build, né, vai compilar todo o JavaScript, o CSS, no arquivo app.js. Então aí, como eu estou importando aqui o validar formulário, então ele fez a compilação e atualizou no arquivo. Agora que ele fez a atualização, eu não preciso então executar o servidor de desenvolvimento. Dou um Ctrl C aqui, ó. Executo de novo o servidor desenvolvimento do Laravel e atualizo. Atualizado. E agora sim está funcionando. Agora ele foi feita a compilação lá e importou aquele JavaScript nosso. Beleza. Então essa é a melhor forma de fazer, porque se eu fizer alguma alteração naquele arquivo, nesse arquivo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo o npm run build para ele poder atualizar no app.js. Só que aí lá na minha aplicação em produção, eu não preciso me preocupar, que ele, quando eu atualizar isso daí, ele vai executar o conteúdo aqui atualizado, tá ok? Então essa forma de fazer aí no Laravel 11, do 11 para cima aí, né? O 12 também, tá ok? Eu ia me esquecendo, né? Vamos fechar tudo aqui. Bom, e com isso nós finalizamos essa parte do CRUD com Laravel 11, né? Porém, eu prometi que ia criar também um componente aí utilizando o Vue.js no Laravel, mostrando como que a gente cria um componente Vue.js e como que aproveita isso daí, né? Qual a finalidade de criar um componente Vue.js. Então, no próximo vídeo eu vou fazer isso daí, tá ok? E depois, fora desse tutorial CRUD com Laravel 11, eu vou estar criando um tutorial, um vídeo, né? Mostrando como que a gente sobe um projeto em Laravel em produção, num servidor web e também num servidor Apache na rede local, tá? Como você libera ele para você acessar numa rede local aí. Mas vai ser um vídeo à parte, tá? Esse vídeo eu vou incluir aqui na lista aqui do CRUD com Laravel 11, mas esse tutorial do CRUD com Laravel 11 a gente vai finalizar no próximo vídeo, mostrando aí como que cria um componente Vue.js e como que utiliza, tá bom? Então vamos finalizar. Para finalizar aqui nós vamos fazer o commit, né, do que nós fizemos aqui. Antes de fazer o commit, vamos testar, né? Não testei a aplicação completa, né? Então vamos lá, ó. Barra lista, né? List colaboradores. Então lá, vamos criar um novo registro. Vou colocar aqui, ó, Renato Gomes, auxiliar administrativo, um telefone qualquer. Beleza? Enviar. Então lá, o cadastro está funcionando. Detalhes. Ele traz aqui os detalhes, né? Vou voltar. Editar. Põe aqui Renato Teixeira Gomes. Salvar.
Então está editando e vamos clicar em excluir e excluir. Pronto, está tudo funcionando, beleza? Então agora sim a gente pode vir aqui, abrir o terminal. Vou interromper com Ctrl C aqui o nosso servidor. Dá um clear. Deixa eu aumentar isso aqui. Então eu estou aqui no dev, né? Vou fazer o git status. Git add ponto, que eu criei esse arquivo novo, né? Quero adicionar ele. Dá um git status novamente. Só para a gente ver, tá? Status. Então tá tudo lá, beleza, adicionei. Fazer agora o commit. Git commit -am formulário digitar. Git status, tá feito o commit. Git push origin dev, subi ele lá pro GitHub, subiu. E agora vamos fazer um git checkout main. Então mudei para o meu branch main. Agora eu vou fazer um git merge dev e trazer tudo que eu modifiquei lá no dev para o main, para o principal. Fiz isso, atualizei aqui localmente. Então agora um git push origin main. E vamos subir também essas atualizações para o branch main, branch principal lá no GitHub. Então se eu vir aqui no GitHub, Cloud Laravel, tenho aqui o main. Então o formulário editar está atualizado. Se eu vir aqui em commit, tá ali, o formulário editar, que é o que nós acabamos de alterar, beleza? Então até o próximo vídeo.